Flamboyant, tipo mídia de surf, só que mais legal. Então vamos lá, mais surf de mesa no ar. Eu sou o Rafael Tonini. Eu sou a Carolina Bride. E mais um episódio especial, muito especial, que a gente fica rodando por aí. E estamos de novo no Log Lab, Laboratório de Tocos. Caio, pega o milhão. Não. Cara, tu que inventa isso aqui, tu não quer falar, cara? Puxa aí. Explica um pouco o que é. Tá. Boa noite a todos, aos ouvintes do Flamboyant e todas as pessoas que estão aqui presentes. O Laboratório de Tocos é um mergulho profundo no universo das pranchas, convencionais e não convencionais, onde a gente convida shapers, os grandes shapers do Brasil, que representam a gente pelo mundo com suas belíssimas tábuas, seus tapetes mágicos, e é um prazer inenarrável ter pessoas maravilhosas aqui, esses shapers que são, eu admiro todos eles, sou fã de todos eles, de todas elas, e nesse ano tá muito especial assim, porque a gente plantou a semente na última edição, e acho que ela foi muito bem plantada, germinou, e agora tá começando a vir os frutos, e aí a gente já tá pensando no ano que vem fazer um negócio maior e melhor. Mas a gente tá aqui para falar de prancha, para se divertir, é sobre, como é que fala aquela palavra bonita, né? É sobre gratidão. É sobre olhar pra uma ondinha pequenininha e falar, cara, essa tá boa pra caraca, sabe? O cara só deslizar, não pegar, não fazer uma manobra, mas ele só botar o trim ali, sentir a prancha. Eu acho que é sobre a conexão, sobre a natureza, sobre o respeito. Hoje tiveram, pelo menos umas 80 pranchas na água de rodízio, umas 50 pessoas na água, nenhum acidente, ninguém se machucou, que eu saiba, ninguém xingou ninguém. Então, isso é uma das coisas legais. E o laboratório, ele tá indo cada vez melhor, com pessoas cada vez mais importantes e significantes. Eu tenho pessoas, eu não vou citar um por um, mas eu acho que a própria roda vai rodar. E obrigado, laboratório, obrigado, Flamboyant, e obrigado um pedacinho do Boia, com o Júlio Adler aqui também vai falar algumas coisas pra vocês. Enfim, aí vocês falam. Da última vez eu falei muito. Então, a gente tinha o quê? 80, mais ou menos? 80 pranchas? Eu tava contando, tava eu, Rui... Pega aí o microfone. Pera. Perdão, desculpa. Estávamos contando ali, a gente não conseguiu exatidão, mas acho que tava entre 85 e 90 pranchas. Tá. A gente não conseguiu uma precisão, porque tinha muita uma em cima da outra, mas vamos jogar Então, pra mais, né? 90. E, beleza, mais ou menos 90 pranchas, então. Quantos surfistas? Mais ou menos? Uns 60, 40, 50. 50, por aí? Por aí. Quantos shapers? Não lembro, peraí. É fácil. Vai. 7. Tá mais fácil. 7. E o ogro que mandou a prancha, Não mas tá, não conseguiu, mas mas tá com a prancha. tá aqui, Tá. mas não tá. Então, 7 mais presente fisicamente, de corpo Isso, presente. isso. Corpo de carne e osso, não de poliuretano. Bem... 7 shapers, são 90 pranchas, mais ou menos 50 surfistas, 7 shapers e um Júlio Adler. Pô, eu não tenho essa importância no lugar, não. Não, olha... Vocês estão enganados. Não, porque faz muito tempo que a gente fala de fazer esse Mashup, episódio. Que não, na verdade não é ainda. Não é o que a gente quer fazer. O nosso a gente vai fazer no bar mesmo. No Cerveja de Botequim. 600, né? Desculpa, no Botequim, não é? No Cerveja Botequim. de 600. Bem corrigido. Mas é isso, a gente tá com o Júlio aqui também pra falar junto com a gente. E falar. Contra a vontade, falar mas... muito bem. Ele não tava muito afim, mas... Ele não tava afim porque ele não pode ficar comendo amendoim. Então. Pronto. Porque ele não pode ficar comendo amendoim no microfone. Não é educado, né? E aí a gente quer trazer a pauta aqui para lugares que a gente não foi no ano passado. Tem muita gente que está aqui, que estava no ano passado, mas tem mais gente. Tem shapers que não estavam no ano passado também, inclusive 2 mulheres. São as 2 únicas que estão fazendo prancha no Brasil hoje. Não, tem mais a... Tem mais, né? Mais uma. Tem mais uma. Ela está fazendo, né?
Então, duas das 3 shapers atualmente, exato. E a gente queria começar falando justamente da fábrica de prancha. Desse espaço, na verdade, que hoje é quase etéreo, né? Na verdade, são poucos os lugares onde as pessoas ainda conseguem se encontrar para criar a sua própria, né? Tipo, para ir lá conversar sobre a sua própria prancha. E eu acho que seria muito legal a gente conversar sobre como é esse processo hoje, né? Que a gente tem mais uma das lacunas que eu acho que a nossa vida moderna vem deixando assim pelo caminho. E eu queria saber, na real, como é que a fábrica de prancha entrou na vida de vocês? Qual que é a primeira lembrança de uma fábrica? Não, Gabi, vamos começar pelo Neco. É bom ser velho, né? Bom, gente, desde que a primeira vez que eu vi uma prancha na vida, eu já sabia que aquilo era uma coisa que eu gostava muito. E, cara, foi no início da década de 70, vamos ver a cena ali no Guarujá. No Guarujá tinha uma fábrica de prancha lá que era do Pardal, pai do Rony Hipólito. Ele trabalhava na Dalquímica, mas ele fazia prancha, sei lá, porque naquela época não tinha muita fábrica, né? A gente tinha que se virar. Aí ele tinha uma fábrica e eu ia lá. E tinha uma outra fábrica ali no Astúrias, cara, ao lado do edifício Tendas, era uma casa. O Tchola e o Brito faziam a Mob, o Tchola da Lightning Bolt, né? Mais tarde da Lightning Bolt, eles tinham uma marca que chamava Mob. E teve um peruano, o Bluha, um shaper peruano que veio passar um tempo aqui, ele também fazia prancha nessa casa. A casa era em frente à praia. E eu ia nesses 2 lugares aí, né? Pentelhar, né? Eu era o pentelho de fábrica, né? Então eu olhava aquilo e ficava maravilhado, né? A produção era bem pequena, eram poucas pranchas, era mais concerto que se fazia, né? Nesse mesmo tempo, o pai do Rafa, o Careca, ele já fazia prancha, eles deixavam as pranchas ali numa casa, ali nas Pitangueiras, do Ricardão. E... Bom, essas eram as primeiras referências que eu tive, né? Quando eu estava com uns 14 para 15 anos, eu soube de um americano que estava morando no Guarujá e estava shapeando numa fábrica ali no Tombo, no Morro do Bostrô. E essa fábrica quem tinha feito era o Caio. O Caio, ele era um gerente da Honda. Ele tinha uma surf shop ali no centro do Guarujá. E o Johnny veio parar no Guarujá, ele montou uma fábrica pro Johnny Rice. Era o Johnny Rice esse shaper. E ele pediu para ele ele trazer uma galera para ensinar a laminação. E aí era o Patrô, que se tornou shaper mais tarde também, o Kaká e o Buti, um japonês. Aí eu soube dessa nova fábrica, lá fui eu também pentelhar, né? E aí cheguei lá, tava o Neno Matos, ele trabalhava lá, era um faz-tudo, um varre, vai buscar pão, vai buscar o Guaraná, né? E aí eu, tem mais lugar aí para trabalhar e tal. Aí eu até falei que, mas você sabe alguma coisa? Não, eu já fiz uns remendos e tal, não sei o quê. Aí me colocaram para fazer quilha e remendo. Aí o Johnny ensinou uma maneira de fazer quilha, a época que elas tinham madeira nas extremidades e resina no meio. Aí eu trabalhei, foi meu primeiro trabalho. Trabalhei lá, eu me lembro que eles pagavam por semana, né? E a primeira semana, assim, primeira semana que eu recebi, cara, eu voltei a pé e tinha uma livraria ali no centro, Livraria Guarujá, era o único lugar que vendia surfing e surfer.
Aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi lá e comprei uma surf e uma surfer, cara. Porque naquela época não tinha vídeo, a referência que a gente tinha lá de fora eram revistas, eram fotos, cara. A gente olhava tanto aquilo que a gente decorava até as legendas das fotos, né? E Foi antes de você fazer 18 anos? muito antes, tinha uns 15 anos por aí, uns 14, 15 anos. E aí trampei lá, nem... Aí quando eu comecei a trabalhar lá, eu almejava fazer glass. Porque shape era uma coisa assim né? Inatingível assim para quem estava começando ali, né? E aí comecei a trabalhar lá e o Johnny viu que eu surfava direitinho e tal, me convidou para ser do time lá da fábrica. Aí tal, aí ele não fazia era verão, né? Um verão ali, prancha pra caramba que eles estavam fazendo. Ele não fazia a minha, não fazia a minha, né? Aí teve um campeonato em Peruíbe que eu já ia pelo time, né? Aí eu não tinha prancha. Aí pegaram uma prancha que estava em produção lá. Ela tinha acabado de dar o sand, né? Faltava dar banho final e acabamento. Eu estava no sand, o próprio dono falou assim, não, vai com essa aqui, depois a gente tira a parafina e termina, né? Aí fui. Eu e o Neno. O Neno também foi convidado para ser do time. Fizeram isso comigo e com o Neno. Aí a gente foi, era lá em Mongaguá o campeonato. Aí usamos as pranchas. Tal, quando voltamos, os caras pegaram as pranchas de volta, tiraram a parafina e terminaram, né? E no domingo a fábrica fechava, né? E a gente, eu e o Neno sem prancha, né? Aí o que a gente fez? Ah, vamos lá pegar alguma prancha. Pegamos prancha que estava no meio da produção, cara, e fomos surfar com as pranchas lá no tombo. Aí chegamos lá, cara, puto, o Johnny tava surfando e encontrou a gente, cara. Ah, essas pranchas aí que tá fazendo tal, não sei o que, né? Aí a gente, puta, né, com o maior medo. Ele falou assim, pode deixar, não vou falar nada pro Caio, né? O Caio era o dono, né? Mas cuidado pra não amassar, pra não empurrar e tal, putz, aí... Bom, aí foi passando o tempo, acho que eu estou me alongando muito ou não? Bom, aí passou um tempo, o Johnny foi embora. O Johnny foi embora e aí quando ele foi embora, ele me deixou 2 pranchas e foi embora. Aí quando essas 2 pranchas acabaram, nesse inteirinho eu trabalhava fazendo remendo já na fábrica do patrão. O patrão já tinha virado shaper e tal. Era uma fábrica bem ali no centrinho do Guarujá. Nossa, a gente fazia remendo a rodo ali. Aí, quando essas pranchas acabaram, eu falei, putz, eu vou me virar para fazer uma. Aí fiz a minha primeira, foi em 77. Isso. E a segunda foi em 79. Quer dizer, foi um negócio bem devagar. Assim, naquela época a gente descascava a prancha antiga, as pranchas foram afinando, diminuindo, a gente descascava a prancha antiga e reshapeava e tal, e foi indo. Aí essa fábrica foi desmontada. Quando essa fábrica foi desmontada, que a dona do terreno pediu para desmontar, para sair de lá e tal, aí eu fui no Tchola. O Tchola já tinha Lightning Bolt. Aí consegui uma vaga lá para fazer remendo e quilha. Aí fiquei trabalhando ali no Tchola. E quando aparecia um shape para fazer, tal, que eu já fazia um shape ou outro para os amigos, assim, nem cobrava, né? Só de ter um bloco ali para trabalhar, para mim já era o suficiente, né, cara? Só tem alguém que... Não, e uma prancha para mim, mais uma para mim aprender, né? Aí um dia eu já tava fazendo um shape melhorzinho e tal, aí um dia terminei um shape lá, o Tchola entrou e falou assim, caramba, você que fez sozinho mesmo? Ô, tá bom isso aí, porque ele já fazia bastante prancha de loja, né? E o Coquinho, que era o shaper oficial, não dava conta. Já começa que ele chegava meio-dia para trabalhar, né? Aí ele chegou e falou assim, faz uma aqui e tal. Aí, beleza, olhava, precisa melhorar isso aqui e tal, faz outra aqui. E assim eu fui entrando, quer dizer, olha o meu privilégio, a minha sorte, né, cara? Eu tive essa oportunidade de ter bloco no cavalete para mim praticar e evoluir, né? Pô, e em pranchas da Lightning Bolt ainda.
Quer dizer, aí, nossa, aí ele falava assim, ó, chega aí de manhã, se você vem cedo, faz aí o que você conseguir fazer até o Coquinho chegar. Aí eu chegava cedo lá, ralava e tal, e foi melhorando, melhorando. E hoje estamos aqui. Então, uma outra passagem assim importante assim é do meu pai. Quando eu já estava fazendo faculdade, fui fazer faculdade de administração. Não por opção, eu queria fazer arquitetura, mas naquela época tinha a segunda opção e tal. E eu, para não ficar parado, falei, vou nisso aí mesmo. Aí tava fazendo, não tava legal e tal. E a parada de shape tava melhorando. Uma sala de shape para dividir já não dava mais, sabe? Aí eu fui falar pro meu pai que eu queria parar a faculdade, que eu queria me dedicar mais ao shape mesmo. Aí meu pai falou assim, e o que você precisa? Falei, cara, eu preciso de uma sala. Ele tinha um lugar onde ele tinha um escritório, tinha um terreno grande que dava para fazer. Aí ele falou, então vamos montar essa sala. Quer dizer, cara, era numa época assim que isso aí era já início de 80, 82, por aí. Pô, era uma época que isso aí não era ainda uma profissão do jeito que é hoje, né? E, cara, e meu pai, ele me apoiou. E isso foi uma coisa que... foi uma coisa... Sei lá o que dizer dessa coisa, né, cara? Assim, você ter um apoio de um pai numa coisa para fazer prancha, cara. Numa época que eles queriam um diploma, né? E aí foi. E aí estamos aí até hoje. Quem vai de próximo aí? Quem vai? Vai aí, ó, já vai aí desse lado aí. Vou eu? Oh my God. Tá sure. Dá pra ver legal? Então, comigo foi bem diferente, assim, que o Neco, né? Foi primeiro que quando eu comecei a querer shapear e tal, eu comecei a entrar num caminho, assim, que eu olhava que era muito, muito distante, né, da onde eu vivia, porque não tem, na minha cidade mesmo, não tem ninguém que faça. Acho que nunca teve, na verdade. Tinha, na verdade, assim, tem um camarada que fazia muito tempo atrás, o Marcos, mas, pô, cara, nunca tive acesso a ele, assim, hoje em dia que eu tenho, né, na época eu não tinha. E na minha época a gente já conseguia informação na internet, né? Então eu fui meio que assim... Cara, eu meio que fui bem ignorante mesmo. Olhando as paradas na internet falando, pô, acho que eu consigo. E eu achava muito, muito maneiro de assistir, assim, tipo... Assistir uns vídeos de Jack Reeves shapeando, laminando, não sei o quê. E aí, cara, eu ficava assim, brother, acho que eu ia adorar fazer isso. E aí, ao mesmo tempo, eu já tinha passado muito tempo brincando com o Shape 3D, que qualquer pessoa tem acesso, né? Só você baixar, né, um arquivo. E aí eu adorava ficar ali no Shape 3D e tal. E aí eu comecei a entender um pouco mais questão de medida e tal, taranã. Eu falei, cara, vou tentar, vamos ver o que vai ser. Eu tinha um quartinho lá em casa, né, que não era usado pra nada. Aí eu entrei no quartinho, ainda tinha cama dentro ainda, as coisas, fiz um cavalete lá com as madeira velha, bem bambo. Comprei bloco, as paradas que eu consegui, assim, com muito custo, assim, cara, pegando dinheiro emprestado com um amigo e tal. E aí, cara, o que aconteceu? Eu comecei a ver que a parada era muito, mas muito, muito mais difícil do que eu imaginava. E aí, tipo, pô, eu precisei fazer a primeira prancha que ficou uma bosta, mas consegui surfar com ela, então já me incentivou. Aí, e isso assim, fiz sozinho, sem nunca ter conversado com ninguém, nem ter visto uma plana, né? A primeira plana que eu tinha visto chegou lá em casa, lá do Mercado Livre. Aí,
Então, tipo assim, eu ligava aquelas paradas, tipo, tupia, plana, as máquinas, eu ficava, meu Deus do céu, é uma pressão da desgraça, brother, como é que trabalha com isso? E aí, tipo, cara, vamos lá, tá tudo aqui, agora eu vou ter que ir até o final, vamos ver o que que vai dar. E, cara, eu não consigo parar até eu ver que tá começando a ficar interessante, quando tá começando a ficar bom, eu acho, sabe? E aí eu fiz a primeira, ficou uma merda a laminação, mas o shape ficou quase legal, bem torta, bem assimétrica, mas você viu que, pô, tinha uma distribuição legalzinha, assim, não tava um bico gordo, uma rabeta fina, por exemplo, e tal. E aí a segunda já ficou bem pior que a primeira. Que aí que me deixou, acho que mais empolgado ainda. Aí a terceira também, eu lembro que a terceira foi a pior de todas até hoje. Que, tipo, eu tentei fazer, tipo, uma ficha e aí a rabeta ficou dessa grossura, ficou igual uma garrafa, assim, ó. A rabeta dessa grossura e o bico dessa finura. E aí a prancha, ela andava assim, meio embicando. Mano, era horrível, 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 era horrível. Aí eu falei, não, a quarta vai dar bom. Aí vamos lá. Aí a quarta foi uma das pranchas que eu mais gostei, assim, dessas primeiras. Aí eu fiquei, caraca, legal. Um amigo pegou, experimentou e, caraca, quando eu vi o brother surfando com a minha prancha, acho que foi uma das paradas assim, mais maneiras até hoje, assim, do que eu tive de experiência shapeando. Porque eu descobri uma parada nova no surf, que eu não sentia há muito tempo. Tipo, uma parada quando você tá começando a surfar, você pega a primeira onda, assim, tu fica, caralho, mano, que doideira. Era ver o meu amigo, tipo, eu tava na água também, então eu vi de trás, assim, eu vi ele passando, assim, e a prancha indo, e a parada dando certo, ele deu uma batidinha no final, eu falei, caralho, não é possível. Deu certo. Aí ele voltou todo feliz, eu, caralho, ganhei a vida. Então, pô, aí fiz a quarta e a quinta e fui fazendo prancha, cara, e ficando meio ruim mesmo, assim, eu falava pra galera, era igual o Neco falou, tipo assim, gente, tô aqui aprendendo, quem quiser, o preço de curso, na época era R$ 400, assim, que eu cobrava, R$ 450, né, que eu pagava os materiais, e aí a galera ia fazendo e tal, e, cara, eu fui vendo que, mano, eu tava, tipo, fazendo quase 20 pranchas já e não tava ficando legal o shape, sabe? A laminação tava começando a melhorar, mas o shape ainda tava uma bosta. Aí, cara, eu apelei pra máquina, pro CNC. Porque eu sabia já fazer o design ali no computador. E, cara, quando chegou lá em casa um bloco usinado que eu tinha feito, aí eu pirei. Falei, caraca, o foguete, agora ferrou, mano. Agora não tem desculpa. Deu finish e tal, aí a prancha ficou alucinante. E aí eu comecei a aprender, né, usinando e dando finish. Que aí eu entendia como é que tinha que ser a proporção de bico, rabeta, caimento de borda e tal. Eu ia também pegando mais a confiança de trabalhar a prancha e tal. E aí foi acontecendo, assim, tipo, os amigos começaram a pedir, aí eu comecei a não dar, meio que não dar conta de fazer. Aí eu tenho um amigo que ele é nosso inspetor bugiganga, ele faz de tudo, entende de tudo. É o professor Pardal que a gente fala lá, é o Joey, que, cara, o Joey, ele é muito caprichoso, e eu falei, brother, esse cara, ele é capaz de me ajudar. E aí cheguei, Joey, tu já trabalhou com resina? Já mexeu com resina alguma vez? Ele, cara, já consertei lataria de carro. Aí eu falei, pô, tu mexe com lixadeira? Ele, muita coisa. Porra, fazia assim, assado, não sei o quê. E ele adora explicar, assim, sabe? Ele é bem detalhista. Eu falei, mano, achei um laminador. Aí, aí eu falei, Joey, cara, tô com a ideia aí, meu irmão. Eu acho que tu vai curtir e tal. Vamos lá pra você experimentar. O que que tu acha? Pô, eu preciso de um laminador e eu acho que tu vai se amarrar em fazer e tal. Ele, pô, maluco, vamos embora, não sei o que, ele é todo animado. Meu irmão, tipo assim, no dia seguinte ele já tava lá em casa, aí eu expliquei mais ou menos pra ele como é que era e tal, ele já fez a primeira sozinho, deu certo, a segunda, eu falei, caraca, que irado. E aí funcionava mó bacana, assim, só que tudo dentro da minha casa, né, aí dentro da sala de shapeava, laminava, eu e o Joey, aquela bagunça, às vezes, tipo, um atrapalhava o outro e tal, uma loucura danada.
E aí, nessa, eu comecei a ver que a parada era mais embaixo ainda. Porque é muito doido, cara. Tipo assim, pra quem não entende, nunca teve perto do processo de produção da prancha, a gente não imagina que é muito detalhe e muito processo. Então, cara, o ambiente tem que ser favorável, o equipamento tem que ser favorável. Então, cara, eu na orelhada, sem ter ninguém pra me orientar, não sei o que, a gente errava muito e tal, e começou a ficar muito estressante, taranã, taranã, e aí comecei a pirar, o Joey não aguentou mais, falou, moleque, eu vou parar com isso que eu não tô aguentando mais, tanta dor de cabeça. E também ele tinha o trabalho dele e tal, não tava conseguindo mais continuar. E aí que eu, sem querer, eu fui buscar uns blocos que chegaram pra mim na fábrica do Guilherme, lá em Cabo Frio, na Dr. Surf. E aí, quando eu cheguei lá, que eu entrei pela primeira vez numa fábrica de prancha. Eu já tava shapeando há uns 2 anos. Segunda vez, vai. Isso, a segunda. Mas uma fábrica de verdade mesmo, foi a primeira Não vez. existe isso, cara. Tem isso, é fato. Já que você tá fazendo a prancha, né, então tá certo. Mas aí, cara, nessa o Guilherme chegou e falou, cara, a gente terceiriza laminação. Se você trouxer teus shapes e tal, a gente lamina aí pra você, parará, tarará. E eu, caramba, sério que isso é possível? Rola mesmo? Ele, cara, lógico, faz fulano, ciclano, faz aqui e tal. Tarará. Na época fazia, acho que era o Mudinho, Marco Santana, acho que o Vitor Hugo também trabalhou lá nessa época, o Romildo. Tinha uma galera que laminava lá. E eu não imaginava, achava que lá só fazia a prancha dele. E aí eu falei, pô, agora ferrou, agora eu tô feito, que eu adoro shapear, eu amo. Aí, cara, eu comecei a terceirizar. E aí fazia a laminação lá com ele, levava os shapes, e aí a produção foi ficando mais fácil, fui aprendendo muito mais, porque, cara, não tem jeito, você dentro da fábrica, trocando ideia, conversando com a galera, né, você começa a ter várias dicas, várias orientações. E aí, cara, depois disso já mudei, de sair de lá, fiz minha própria fábrica de novo, aí voltei pra lá agora. E aí, enfim, hoje em dia eu tenho que organizar minha produção de uma forma bem eclética, assim, tipo, eu faço o shape na minha casa, faço a laminação numa outra sala na minha rua, e aí depois de laminada a prancha, eu levo na fábrica lá na Dr. Surf e eles finalizam com lixa, botam caixa de quilha, copinho, taranã, gloss e eu pego a prancha pronta. E é isso, mas foi árduo, foi duro pra dedéu. E, cara, esse tema, na real, acho que ele veio muito... Foi legal vocês dois, lado a lado, porque o tema veio quando vocês estavam conversando ali hoje, sobre as pranchas e tal, chamaram o Codé depois, e você via muito a galera, assim, cada vez com mais dúvidas, na real, mas também muito feliz. E, cara, eu acho que poucos lugares no surf são tão mágicos quanto uma fábrica de prancha, assim, tipo, não existe. E talvez seja um dos últimos lugares no surf que se mantém fiel ao surf, né? A história que o Neco contou é a mesma que a sua e a mesma que o meu pai me conta 50 anos depois. Tipo, é a mesma história, né? Lugar de prancha é um bagulho, fábrica de prancha é um bagulho muito maluco, assim, tipo, porque hoje você tem tecnologia, você tem tudo, mas Tem muita gente. a loucura é a mesma ainda. Tem muita né? história, né? Então, acho que poucos lugares, tipo, quem nunca foi, vá, assim, tipo, né? Tem 7 opções aqui pra ir junto numa fábrica de prancha e, assim, muda a vida. Você visitar e se você tiver a chance ainda de frequentar, cara, é o creme do surf aquilo ali, assim. É talvez realmente a última barreira que não foi corrompida, assim, do surf, é a fábrica de prancha. Agora, uma coisa legal entre uma história e outra é que só o meio de comunicação mudou, na real, né? E aí o Rafa perguntou sobre a primeira memória de fábrica de prancha. A primeira memória de todo mundo é com o meio de comunicação e depois com o lugar, né? No teu caso, foi direto com a tua própria produção. Que você sentiu o cheiro de resina pela primeira vez, o pó do bloco, a parada, a pressão, né, da plane e tal.
E isso realmente é a mesma história, né? Só com a diferença do que está acontecendo no mundo no momento, assim, tipo... É surreal que isso se mantenha dessa mesma forma, mesmo que a gente tenha também, ao longo do tempo, esteja perdendo o contato físico com as coisas, né? Até a parada do encontro, da fábrica como encontro, porque shapear é um ato solitário, né? Você está ali dentro da sala de shape sozinho fazendo, sei lá, pode ter alguém assistindo e tal, mas você tá colocando ali o que você é. E eu acho que é surreal que isso se mantenha dessa forma, assim. Assim, você passa muito tempo sozinho dentro de uma sala, olhando para uma coisa ali que você está construindo e que pode ser de várias formas. Então, acho que você acaba aprendendo muito, porque você fica naquela, você e você... às vezes vai ter alguém que chega ali, né, e olha e te dá uma dica e tudo mais, mas é muito doido. Uma parada que eu acho muito legal é que, por exemplo, a gente pega muita referência de coisas que a gente nunca viu. Que a gente Nunca pegou que a na gente mão. nunca pegou na mão. É igual eu tava falando hoje, tipo, fiz uma parada que eu quis seguindo uma referência do Robin. Mas nunca vi uma prancha do cara. Com certeza tá bem diferente da dele, mas é essa que é legal, sabe? Eu acho que isso que é muito bacana dentro do esquema da sala de shape. Você tá ali, você pode pegar a mesma prancha, igual o Neco falou da prancha do Ogro, que o Ogro fez, que é inspirada na prancha do Neco. O Neco mandou o arquivo para ele fazer, né, o outline e tal. Só que, cara, ele lá, sozinho, ele teve as percepções dele, que refletiu na prancha, e o Neco sentiu aqui surfando, falou, cara, é diferente, tem um bico mais fininho, dá uma sensação assim, assado e tal. Então, esse momento dentro da sala é muito bacana, assim, pra gente aprender os funcionamentos das pranchas e também a explorar bastante o que dá Sim. pra ser feito, sabe? Então, é isso, porque, tipo, né, afinal de contas, o objetivo de uma fábrica de prancha é o melhor objeto sair dali. Mas ele também é um lugar muito conhecido por ser um lugar de encontro entre as pessoas, né? Apesar do shaper estar sozinho dentro da sala de shape, ali fora, é uma a resenha ideia é que danada. as pessoas se encontrem, né? E aí, os próximos que vão falar aí da sua primeira lembrança na fábrica de prancha, se quiserem botar também como é essa relação, sabe? Porque eu sei também que hoje é muito, né? Tem lugares, tem fábricas que, tipo, reúnem, de fato, alguns shapers para fazer, tem a galera que faz em casa, tem a galera que fez uma área dentro de casa para se dedicar a isso e tal. Então, acho que é legal a gente ter noção de onde cada um tá, sabe? Tipo, como é. Tem um encontro, tem também essa experiência além da produção. O meu encontro com uma fábrica foi bem tarde. Eu era skatista e comecei a surfar com 18 anos. E as primeiras pranchas eu comprei em loja, mas com 21 eu fui morar na Califórnia. E aí cheguei lá no final dos anos 2000, final dos 99, começo dos 2000. E era aquela cena Lost, pranchas de alta performance, mas já tinha algumas variações mais largas, algumas loucurinhas. E eu conheci a fábrica do Matt Maiolos, conheci a do Sharpeye, do Márcio, e conheci do Xanadu. Foram as três que eu conheci lá. Mas naquela época já estavam ficando umas coisas meio institucionalizadas, assim, as fábricas eram uns galpões limpíssimos e meio que sem alma, assim, e foi uma coisa que não me tocou tanto, assim. E um tempo depois eu fui pro Havaí, fiquei na casa do Rômulo Fonseca, e o Rômulo Fonseca me levou para conhecer a fábrica do Jorge. E lá na fábrica do Jorge, aí sim eu comecei a me achar melhor, assim. Era aquela bagunça havaiana, assim, galinha caminhando, carro podre do lado, era aquela vibe bem havaiana. Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei já surfando umas pranchas bem diferentes. E a minha relação com o Ogro retomou. A gente é amigo de infância, tinha ficado meio longe, e aí com isso eu comecei a retomar minha relação com o Ogro, fazer pranchas com o Ogro. E logo em seguida ele me convidou para fazer a direção de arte de um projeto que ele estava fazendo, que eram pranchas feitas, eram quadriquilhas feitas com shapes de skate quebrados.
E aí eu fiz a direção do projeto e foi meu primeiro contato com a produção das pranchas mais a fundo, assim. Eu participei ali, eu fiz as cores, a gente fez laminação pigmentada, eu comecei a entender melhor. E como alguns que estavam aqui ano passado já sabem, na pandemia o meu trabalho como designer cessou praticamente. E eu cheguei pro Ogro e falei uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo. Falei, meu, faz um curso pra mim, vai ser agora. E ele pensou, pô, já tô um tempão pensando nisso, vai ser ótimo que tu seja o primeiro. E ele fez um curso de 3 aulas. A primeira ele fez uma prancha sozinho, e eu observei. A segunda a gente fez meio juntos, e a terceira eu fiz a prancha que eu queria fazer, que era um longboard já. Já tava com a ideia de fazer os longboards. E ele achou estranho até que o primeiro cara que estava fazendo longboard, trabalho da porra. Mas foi legal pra caramba, foi uma prancha que se perdeu no mundo aí, num lote que a gente mandou pro Uruguai, ficou detido na alfândega, e eu perdi a minha primeira prancha e o Hugo perdeu umas 6 ou 7 pranchas. E é isso, desde então fazendo aí, meu ritmo é pequeno, e eu uso o shape room do Ogro. E o shape room do Ogro é no meio da marcenaria dele e do irmão dele, do Gabriel, e de costas para a loja e pista de skate dos meus grandes amigos da Ierba, assim. Então hoje é um ambiente muito comum, de muitos amigos, uma vibe ótima. É só abrir a porta e eu tô ali, falo com meus outros amigos, e o Ogro sempre tá por ali, chega, a gente tá com uma ideia, ele vê o que eu tô fazendo. E é um ambiente bem humano, assim, misturado com a marcenaria que traz aquele tom bem diferente, bem do Ogro, assim. Então esse é o ambiente que eu shapei hoje, eu uso a sala dele e a gente lamina com o Pig, que é no mesmo bairro ali pertinho. É o laminador do Ogro que eu uso para fazer minhas pranchas também. É esse ambiente de armazém, aquela coisa bem rústica. Boa. E é legal, né, como é que a fábrica muda de personalidade, porque essa do Matt Biolos, a fábrica dele antes era do Herbie Fletcher. Tipo, então muda muito, né, com a pessoa que tá ocupando ali. Quem vai aí desse lado? Bom, acho que eu vou trazer uma experiência bem diferente, com certeza, dessa galera. Bom, enquanto mulher, e eu acho que tem algumas sensações que os meninos não vão perceber, eu acho que até pelo que já foi dito, né, de terem poucas mulheres nesse ambiente. Assim, historicamente, a gente precisa estar sempre conquistando nossos espaços, né? Então, minha primeira lembrança, sem dúvida, na verdade, foi de uma enorme insegurança e de eu olhar para mim mesma e falar, vambora, que você consegue. E sim, entrar num universo que é predominantemente masculino, né? E entendendo o que enfim, como o Mace falou também, quando eu comecei já com muito acesso à internet, então já entendendo como é que funcionava o processo de uma fábrica e tudo. Enfim, a gente tem que se preocupar. Eu, pelo menos, me preocupei até com a roupa que eu ia vestir, né? Pra estar ali e lidando com um monte de homem. Eu acho que, mas eu acho que teve uma coisa muito positiva, porque ao mesmo tempo que acho que rolou um pouco uma sensação de estarem pensando o que essa maluca tá fazendo aqui, eu acho que também foi muito bem recebida. Eu acho que, inclusive, esse espaço aqui é um reflexo disso. O Mace é um cara que eu conheci quando eu estava inventando isso, inclusive, e ele me incentivou muito e sempre foi muito receptivo enfim, colaborou muito, né? Ele me ensina muito, a gente tem muita troca, isso é muito bom. Acho que aí, conforme eu fui conhecendo também um pouco mais a fundo cada uma das pessoas que estão aqui e até na fábrica, isso também foi relaxando muito. E, enfim, deixando mais confortável estar naquele ambiente mesmo. Hoje em dia eu vou com muito prazer, eu acho que é muito legal, a gente brinca, eu acho que tem isso também de você criar uma relação com as pessoas que estão ali, né, que vira um ambiente, né, agradável de se estar. Eu acho que isso é muito bom e eu acho também que pra galera que tá ali na fábrica é interessante também e eu sempre senti uma surpresa positiva do tipo, porra, da galera curtindo também o trabalho que tá sendo feito, sabe? E aí, a partir daí, isso é uma troca interessante. Então, hoje em dia, eu vou muito amarradona. Tipo, é um dia feliz na minha vida. Um dia que eu tenho que estar na fábrica, que tem a oportunidade de aí ver trabalho de outras pessoas também. Eu acho que a fábrica é um lugar muito interessante para isso, né? Tipo,
as minhas pranchas são laminadas na First Class, então tem muitos shapers diferentes, e aí é um universo muito grande. Toda vez que eu chego lá, eu olho, opa, o que esse aqui fez, como é que tá? E eu acho que isso é muito legal. Enfim, mas eu acho que é isso, assim, a minha primeira lembrança, na verdade, é essa. Mas eu acho que, enfim, a Su começou sempre junto comigo e eu acho que a gente sempre foi bem abusada nesse sentido. E, e é isso, hoje em dia pra mim é muito bom estar ali, mas inicialmente foi difícil, na verdade, né? Entender que, tipo, estamos adentrando um espaço pouco habitado, mas estamos aí, vamos resistir. Eu acho que eu vou só complementar a fala da Maria, porque, assim, tudo que ela falou é exatamente o que eu passei e a gente passou por isso juntas também. E eu acho que tem uma diferença, assim, que agora a gente vai feministar, mas eu acho que por ser um ambiente muito masculino, surf em geral e tudo mais, os homens têm muito essa coisa de meter a cara e não, foda-se, eu vou aprender aqui, eu tenho os meus brothers, eles vão me apoiar, e aí vai dar merda, mas eu tô sempre com o suporte dos brothers, não sei o quê. Ao passo que as mulheres, em tudo, acho que não é só no surf, mas em qualquer mercado que a gente entra, a gente sempre tem essa coisa de querer se especializar para conseguir estar em pé de igualdade com os homens, porque a gente sempre sente que a gente está nessa luta, né? Tentando provar uma coisa. E o nosso caminho foi muito assim, né? No sentido de as duas já estavam muito insatisfeitas com as pranchas que tinham e curiosas e tal. E aí eu estava falando antes da gente começar que eu falei, Maria, eu não aguento mais. Eu quero fazer isso, não é tão difícil. E aí eu falei, daqui a 2 anos eu quero estar shapeando. Aí a Maria falou, 2 anos não, semana que vem. Ela foi lá, achou um curso, e a gente começou o curso juntas, que não foi uma experiência legal, o curso, não indico, mas, assim, a gente teve isso de eu vou me especializar, não ficar falando que faz, né? Mas a gente teve isso de tentar se especializar ao máximo antes de iniciar nesse mundo, né? Que foi bom, assim, acho que a gente adquiriu muita técnica, né? Mas, enfim, também coisas que a gente tem que passar por estar trilhando, quando eu cheguei era só mato, né? Aí você ser mulher ali no mercado, tudo muito estranho, mas para mim, que aí eu acho que eu vou trazer um corte no sentido de que, como eu falei, eu sou designer de produto e eu sempre quis trabalhar com produto na minha vida, mas a faculdade que eu fiz, o ERJ, e você se forma ambos produto e gráfico. E quando eu fiz faculdade, em 2007, era muito difícil você ter mercado, ainda mais sendo mulher, normalmente, ter mercado em design de produto. E aí eu acabei indo para design gráfico, design de moda, que era uma coisa que eu odiava, mas estava ali mais perto, né? E aí a primeira vez que eu entrei na fábrica, falei, caceta, eu tô fazendo produto, que foi o que eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade querendo fazer design de produto. E aí foi assim, um reconectar de uma essência que eu sempre quis estar ali, mas nunca consegui. Então, essa volta para uma coisa, essa volta para casa, né? Você olhar assim e falar, caraca, eu tô num lugar que eu sempre quis estar, por mais que isso seja difícil. E aí a gente começou numa fábrica que, enfim, tive alguns problemas, eu não me sentia muito à vontade. Eu me sentia que eu estava sempre tendo que provar um ponto. Cada vez que eu chegava na fábrica, eu já sabia que ia ser uma luta. Vem, qual batalha que vamos ter que travar hoje? E eu nem sei se o Codé tá aí, mas também. E aí eu acabei saindo da fábrica por uma briga, mas na First Class a Maria já tinha mudado, mas eu sou mais apegada, e eu tinha, mas a família. Aí eu vou sair da fábrica dessa pessoa e a família. Aí eu demorei um pouco mais, mas quando eu cheguei eu realmente me senti super em casa, muito mais à vontade, um ambiente muito confortável, que você não sente que você está sempre tendo que provar esse ponto o tempo todo. Então, assim, foi uma mudança. Porra, Gabriel sabe. Chegava em casa muito estressada. Todo dia eu chegava em casa estressada. Por que eu tô fazendo isso? E hoje em dia isso mudou e, assim,
Hashtag indicamos. É um ambiente legal, bom de se estar, bom de aprender com as pessoas. E isso... uma outra coisa que eu quero falar. Que eu acho que a gente tá no último suprassumo da manualidade. Ali de caralho, você vê que todas as coisas estão se automatizando. A minha profissão acabou, eu sou designer gráfica, né, em teoria. Tipo, tudo é chat GPT, é não sei o quê. Além de ser o último espaço do surf de essência, é o último espaço de troca ali mesmo, né? De seres humanos, manual. Ainda, por mais que tenha o chip 3D, a gente chegou nessa geração, não tem experiência com plano e tal, ainda tem isso de ser uma coisa de, como quando eu falou mais cedo, 8 funcionários, cada um com a sua especialidade. Você ter essa troca humana é muito importante num mundo que está cada vez mais automatizado. E eu espero que isso siga, eu espero que ninguém automatize aquele momentinho de encaixar o copinho, eu espero que ainda seja feito por uma pessoa que ainda tenha erros, sabe? Que tipo, sabe, sei lá, outro dia a gente fez uma prancha que um copinho estava mais junto que o outro, porque era uma quad, eu medi errado. Eu espero que esses erros ainda sigam acontecendo, porque torna a gente mais humano. E no meio de tanto estresse, tanto celular, tanta coisa, tá ali na sala de shape, é um momento que você, caralho, durante 1h30 você não está no celular e ponto. E isso é muito importante. Vai lá, Pita. Muito bom, muito bom. Boa noite, galera. Obrigado aí mais uma vez. Super feliz de estar aqui nessa mesa, nesse evento, né? Já agradeci, vou continuar agradecendo até amanhã, hora de ir embora, na estrada. Bom, meu primeiro contato com fábrica, né? Sempre foi muito curioso. E assim, né? Meu primeiro contato com relação à construção de prancha foi... Eu, quando comecei a surfar, morava na zona norte do Rio de Janeiro, então tinha que pegar dois ônibus para ir à praia, né? E 2 para voltar. Levava 2 horas para ir e 2 horas para voltar. E aí eu tinha uma pranchinha, né? Prancha era de quilha fixa na época, e aí tinha uma galera, né? Era um ônibus para ir pra praia, né? E tinha uma comunidade perto. E quando era verão, cara, aquela. Não sei se vocês já acompanharam um noticiário de TV, né? Como é que a galera invade assim o ônibus, janela, aquela correria empurrando. E de repente veio muita gente e aquela correria me deram a pessoa, vai, Playboy, entra. Eu entrei, bum, quebrei a quilha. Cara, voltei pra casa super triste, porra, quebrei a quilha, a prancha foi assim, mó luta, né, pra conseguir, mas, né, eu voltei pra casa e meu pai tinha um armário com várias ferramentas e produtos e tudo mais, então eu fui ali, cara, abri tudo que meu pai tinha, meu irmão lixo, tudo mais, peguei e reparei a quilha, entendeu? E voltei no dia seguinte, fiz ali, assim, cara, um reparo muito ruim, mas chapei a quilha de novo na prancha, eu voltei para a praia, né? Só um adendo em relação, como os amigos falaram, do primeiro contato deles com a fabricação. Então, meu primeiro manuseio com uma prancha foi nesse reparo. E minha primeira memória com fábrica, com a minha curiosidade, o amor pelo surf, lendo muito, lendo muita coluna de Júlio Adler, de Adrian, de Cabeça Branca lá do Arpoador, do Fred Doré, enfim, todo mundo. Eu sou filho de jornaleiro. Tá, galera? Então, assim, sou filho de jornaleiro, meu pai tinha uma rede de banca de jornais lá na zona norte do Rio, então também ficava torcendo que nem o Neco, né, passou de chegar a revista, né, e aí ia vendo, aí tinha algumas matérias sobre fábricas, tinha matéria sobre shaper, né, então eu ficava muito curioso naquilo. E aí um amigo começou a fazer prancha, uma fábrica que ele montou também muito pequenininha no Recreio, e ele começando. E aí ele falou, pô, tô começando. Eu falei, vai fazer uma prancha pra mim. Pô, mas eu não tenho experiência. Eu falei, não tem problema, vambora. É um moleque, é a mesma, né, história que o Maze relatou, né? Eu paguei o custo da prancha, fui para lá ficar assistindo ele shapear. Então minha primeira memória foi um amigo shapeando uma prancha para mim e era a segunda prancha da vida dele. Aí beleza, passaram-se alguns anos e surfando e tal, eu falei, cara, quero começar, mas quero começar com o norte, né? Eu não quero começar assim, sem nada. Aí já tinha um outro amigo meu lá da Barra da Tijuca, Thiago França, um grande shaper lá do Rio de Janeiro, né? TF Rocket, acho que a marca TF Rocket Power Surfboard, não sei, mas é o Thiago França, tá ativo, fabrica, pô, é um grande shaper, né, já tá há anos no mercado. Ele tinha 3 anos shapeando, né, e aí eu falei, Thiago, tu vai me ensinar. Ele falou, Pitazzi, mas eu não tenho a mínima didática para ensinar alguma coisa. Eu falei, mas eu te ajudo a você me ensinar, pode deixar que a didática eu tenho e você... Vambora.
E aí fui para dentro da sala de shape lá no Recreio, que era a fábrica do Paulinho Mancha, na FW. E aí comecei com o Thiago lá, então foi meu primeiro contato, né, não, o segundo contato com fábrica, que foi quando comecei a shapear, depois eu fui embora, correndo várias fábricas. Mas a gente voltando ao tema fábrica, né, ser esse ambiente bom, né, com meus amigos aqui, Caio, Suzana, Maria, eu tô lá na First Glass, né, há 5, 6 anos já, e, cara, o ambiente fábrica é muito bom, né. Se tem um lugar onde você vai aprender, que nenhum curso vai te ensinar, é a fábrica de prancha. Porque ali, né, numa companhia de laminação como a First Glass, né, como a New Advance, como, sei lá, a Proilha, como outras fábricas que terceirizam esse serviço para os shapers, vão ter grandes shapers circulando na fábrica. Então são 3 salas de shape. Então, né, uma sala às vezes estou eu, tá o Caio do lado, tá o AGM do lado, né? Aí também tem o Pastor, o Beto Santos, cara, que é um ídolo, né, meu irmão? E a gente troca muito. Então, você tá ali tendo contato com vários shapers ali que você... o curso é esse, né? Então, o ambiente fábrica eu vejo muito positivo nesse sentido. Além de ter esse contato humano, da gente estar tendo contato com a equipe, que a equipe é a extensão do nosso trabalho. Eles são tão shapers quanto nós, né? Porque eles fazem... Principalmente na First Glass, né, que é a fábrica que eu estou ali desde 2018 ou 2019, a equipe é muito experiente, né? O Codé, pô, tem anos, né, que é o cara que rege a fábrica, anos de fabricação de prancha. O Cláudio Pagodinho, que é o lixador, tem... Então, assim, nós temos lá o Carlinhos, né, laminador de poliéster, que, cara, desde 88, laminando prancha. Quantas pranchas ele já laminou? Sei lá, 10 mil, 50 mil. Não, 100 e poucas mil pranchas laminadas, né? E toda a equipe. Então a gente tem esse contato com eles, né? E assim, cara, a equipe é tão afinada com a gente, né? Que eles já sabem todas as especificidades de cada modelo nossos, né? No caso, eu e o Caio somos 100% First Glass, né? A gente não lamina prancha em outra companhia, né? Então, assim, ele já sabe, exemplo, né? Aonde ele vai deixar o edge da Hang Bang mais vivo, onde ele já começa a matar ali e virar, sabe? Na resina. Então, assim, são coisas que eles já sabem, né? Então, são muito importantes. Eu aprendi uma coisa com o meu sogro, que ele é músico, né? E várias músicas no qual ele explodiu, né? As pessoas... falar para ele, é tua música. Ele fazia questão de falar a música do fulano, do ciclano, de exaltar o compositor que estava junto com ele, né? Então, quando eu gravei, hoje a gente tem que gravar vídeo, a gente tem que fazer, né, matérias, né? O mundo tá assim, né? Não é só mais o boca a boca e a praia, a gente tem que estar na internet. Apesar de que eu não sou um cara de internet, mas tenho quem faça isso para mim. E, cara, eu falei, cara, não, vou fazer... Eu falei pro garotão lá, falei, brother, a gente vai dar voz pros caras que estão acompanhando a gente, entendeu? E aí eu já fiz N vídeos dando voz e visão, né, para esses profissionais que acompanham a gente, o laminador, o lixador, né, cara, o cara que tá furando, o Gil que fura, né, o Sim que cola os encaixes, o Rato que dá o gloss, o Fabinho do laminação de epóxi, enfim. Então acho que isso é o mais importante e a gente, cara, é um ambiente super, super agradável. E esses profissionais eu acho que tem que ser super exaltados, né? A gente mantendo esse tema fábrica, porque são pessoas super importantes. Essa prancha linda que eu trouxe hoje aí passou na mão de 8 caras, né? E todos botando amor ali, entendendo por quê, chamando a gente, né? Traz esse aqui mesmo, isso aqui, vai usar esse tecido? Não, nessa prancha aqui, peraí. Tal, parará, porra, essa rabeta tá fina, igual a Diamond. O que a gente faz com a caixa? Chega pra frente, não chega? Então é isso. Então o ambiente fábrica, cara, eu amo, porque quando eu tenho a gente tá lá circulando, encontra shape, a gente troca, o shaper que gosta de trocar, que, né, que é mente aberta, a gente troca, a gente fala, ambiente saudável, ambiente de energia boa, né, porque tá ali circulando, a gente tá produzindo uma prancha que, né, para vocês serve com muita coisa, né, não é uma prancha de surf, é um objeto de ressignificação, é um objeto que às vezes está tirando o cara de uma fase ruim de vida, né? Quantas pranchas, né, o cara está fazendo uma prancha porque ele acabou de ser mandado embora, né? O cara precisa ressignificar, precisa trocar energia, faz uma prancha nova. Então não é só uma prancha, entendeu? Ela está entrando ali como um amuleto de troca de energia, como algo que vem para preencher, né? E toda essa galera bota muito amor, a gente coloca muito amor. Então amo fábrica, amo a First Glass, amo todo mundo que está com a gente.
E é isso. Valeu. Não sei se valeu, né? Não acabou, continua. Mas a sua parte valeu. Valeu, passar pro Caio. Tem só uma coisa muito legal assim, sobre a fábrica, antes de eu falar sobre a minha primeira experiência, mas eu passo mais tempo com os caras da fábrica do que com a minha mãe. Então, assim, eu tô com os caras há 11 anos já, então, assim, família, todo fim de ano, uma festa, churrascada, todo mundo bêbado no chão, coisa. E assim, é muito engraçado. Perdendo prancha, e cara, tipo, são coisas incríveis que acontecem, porque tem um momento na fábrica que você deixa de virar trabalho e você vira família. E, tipo assim, e é de verdade. Pô, Codezão, cara, a gente se estressa. Um xinga o outro e fala, meu irmão, pô, tá errado. O Codezão fica louco lá de cima, brigando e tal, não sei o quê. Porque de uma forma ou outra é o nosso trabalho. A gente quer entregar excelência o tempo todo. A gente quer entregar uma. Porque é o que o Tassi falou. Tipo, às vezes o cara trabalhou, tipo, 2 anos juntando a moedinha pra conseguir comprar uma prancha. Então as pessoas criam expectativa em cima dessas pranchas. Então a gente tem que entregar o melhor o tempo todo. Quer fazer com que ela pega a prancha e fala assim, ah, meu Deus, eu quero dormir. Então, tipo, a gente passa isso o tempo todo. Então é muito verdadeiro. E é, enfim, é o que eu quis falar. Mas meu primeiro contato com fábrica foi. Bom, pra quem não sabe, meu pai tem um museu do surf, né? Uma coleção maravilhosa, incrível. E ele começou a reformar essas pranchas e ele levava no Babu, que tinha cara, era uma lojinha assim, piquititinha em Cabo Frio, no bairro da Passagem. Era um cavalete e um espaçozinho lá atrás, 2.000 pranchas, uma em cima da outra, e o Babu foi o meu primeiro contato visual com alguma coisa que mexia com prancha. E na sequência, meu pai conheceu um cara que foi o tio Joca, que é o pai do Douglas, né? O Joca da Marola, tem uma fabriqueta lá em Cabo Frio, no bairro do Peró, que é o pai do Douglas, que foi o criador da Almaquilhas. E isso eu conheci o Doguinho, eu tinha de 8 para 9 anos de idade. A gente já pegava onda nesse primeiro momento. Eu lembro que eu conheci o Douglas, tipo assim, tava como uma criança, 8 anos, empurrando a prancha ali na beirinha e tal. E aí apareceu o Douglas, um moleque da minha idade, do meu tamanho, magrinho assim, cabeçudo assim. Eu falei, porra, meu amigo. E aí cheguei do lado dele, eu falei, aí, olha a manobra que eu vou fazer. Eu lembro dessa, ele lembra dessa. Moleque, nada mudou, tá a mesma coisa. Aí eu lembro de eu pegar a ondinha assim, empurrar, ficar em pé. Aí eu olhei pra ele na onda e fiz assim, ó. E essa foi a minha manobra naquele momento. E o pai do Douglas, cara, que é o tio Joca, com essa fabriqueta, foi o cara, tipo, o Joca foi de fato o cara que me proporcionou mexer numa plana, tipo, pintar uma prancha, lixar uma prancha, tipo, ele é muito bom, porque o Neco comentou, né, que ele teve a oportunidade lá com o Shape, que o cara falou, tem essas pranchas aí, mexe aí. E o tio Joca era muito louco, ele falava, pô, eu tenho um cliente, o Joca é cabeleireiro. E aí ele falava assim, pô, eu tô cheio de corte pra fazer, mas eu tenho que terminar essa prancha de um cliente. Vai aí você e o Douglas aí, ele quer uma 6.6. Vai aí. Meu irmão, o tio Joca dava essa oportunidade pra gente, aí ficava eu e o Douglas com a plana, tipo, com a plana bem, né, no zero ali, né, tipo, caralho, velho, eram muitas horas, assim, pra baixar alguma coisa, assim. E ele foi o cara que mostrou pra gente, né, como catalisar uma resina, o que era um tecido de fibra de vidro, como laminar uma placa de quilha, e assim, eu tive oportunidade com ele. Puta, cara, os gabaritos, o Douglas é um cara muito, cara, sistemático, não, tipo, pô, hoje tá fazendo 32 graus, a resina tem que estar com 0,25, vamos fazer o seguinte, tá? Ele é muito, muito certinho. E o tio Joca, assim, porra, tá um calor do caralho, mesmo virava catalisador, assim. E aí o Douglas abriu o olho assim, tipo, pai, vai dar gel muito rápido. Vambora, vai virar e tal. E eu cresci num ambiente, tipo, do Douglas, que era muito preciso, uma coisa chata. E o tio Joca, meu irmão, caralho, 300 ml de vambora e vai e vira. E então foram... O contato de fato que eu tive de fábrica, no primeiro momento, é isso. Foi o tio Joca e o Babu. E, enfim, aí tem outras histórias que vêm pela frente, mas é isso, meu primeiro contato. Vai, Júlio. Quero o teu também, pô. Eu sou o único que não faço prancha, né? Então já sou um ser estranho aqui à mesa. Mas, por algum motivo... Fora dela também. Faço jus a isso.
eu morava na Gávea e pertinho da minha casa tinha... O Codé conhece muito bem o Marcelo Superglass, ele morava no Minhocão, que é em cima da Lagoa Barra, e ele tinha uma salinha minúscula, onde ele consertava a prancha e laminava pouquíssimas pranchas que não cabiam na produção de determinados shapers, nomeadamente Luiz Ferreira, que fazia as hidrojetes e estava em carreira solo, Ricardo Martins às vezes, umas coisas que sobravam, ninguém queria laminar, o Marcelo pegava. O Marcelo trabalhava como gerente numa pizzaria no shopping da Gávea. E eu ia todo final do dia lá afilar as pizzas que tinham sobrado. E depois ia continuar o papo no dia seguinte lá com ele, vendo ele consertando o prancha. De quem é essa prancha? O que aconteceu? Quebrou a quilha, tecou o suolo. E eu ficava vendo aquilo encantado e, acima de tudo, curiosíssimo com as pranchas, que eu tinha uns tocos. Não tinha... Todo mundo chora essa pitanga, né? Diz que não tinha dinheiro para comprar prancha no início, enfim. Eu era um deles. E não tinha... E ficava sonhando com aquelas pranchas. Ele também iluminava a prancha do Candinho, que era um shaper mítico do Leblon. Eles tinham um nome só no Leblon e as biquílias dele eram lindas e tal. Eu passava muito tempo com o Marcelo da Superglass. E depois, mais tarde, ele abriu uma laminação lá na Vargem Grande. O Codé trabalhou lá, né? Você começou lá, né? Pois é, então. Eu me lembro. E, cara, eu passava muito tempo na fábrica, esperando a prancha ficar pronta, conversando, enchendo o saco. Todo moleque fez isso na vida. Aliás, antes disso, como eu comecei a pegar onda no quebra-mar, ali no quebra-mar tinha a fábrica do Pedro Bataclin, que se juntou ao Vitor Vasconcelos e fez... Primeiro era Pedro Bataclin, que misturou com a Vic Stick e virou Hot Stick. E eu ia lá para ver o que os caras estavam fazendo, independente de qualquer coisa. Quando, entre uma caída e outra, eu ia lá para ver o que estava acontecendo, porque podia, né? Você podia entrar na oficina, a porta estava aberta e os moleques eram bem-vindos, porque eles seriam potenciais consumidores mais tarde. Mesmo que você não tivesse dinheiro com 13, 14, 15 anos, uma hora o papai ia bancar uma prancha, você ia trabalhar e alguma coisa ia acontecer e você ia ceder aquela magia toda. E quando saíam as pranchas prontas, pintadas e com os logotipos novos, aquele negócio era muito mágico e era uma coisa que você falava assim, não, quanto tempo vai demorar para eu chegar nesse lugar e conversar com esse cara, encomendar essa prancha, ter uma prancha com esse logotipo, com essa pintura, com esse shape, porque você tinha uma prancha que era o shape antigão. Eu estou falando de uma época onde as monoquilhas estavam sumindo completamente do mapa, início dos anos 80, as biquilhas eram a maioria das pranchas e estavam começando as tresquilhas e junto com as tresquilhas, muito rapidamente, apareceram as 4 quilhas. Então foi uma época de muita efervescência, né? Porque você tinha o Cauli, que era um dos maiores surfistas do Brasil, que surfava só de monoquilha, tinha meia dúzia de malucos que ainda insistiam nas biquilhas, tinha triquilha aparecendo em tudo quanto é lugar e ainda tinha 4 quilhas, né? Então era uma época muito dinâmica de prancha de surf. E nessa época surgiu o Cristal Grafite, e sempre com as portas abertas, assim. Você podia ir lá, e a molecada ia lá para ficar conversando. O cara, enquanto fumava um baseado entre uma laminação e outra, ele ficava dando papo para você. Era a hora de descanso dele, aí você perguntava, mas vem cá, como é que você faz isso e tal? E os caras conversavam com a gente. Enfim, eu tive uma adolescência muito rica em fábrica de prancha, muito rica em fábrica de prancha, e era um ambiente muito mágico e um ambiente de muita troca, né? É isso. Ah, e uma coisa que eu ia falar de ontem, quando você estava fazendo a apresentação, que eu acho que é fundamental nesse encontro aqui de vocês, é o seguinte: o Wayne Lynch, que é possivelmente um dos surfistas mais importantes da história, pelas escolhas que ele fez, ele foi o primeiro cara a falar, foda-se campeonato, eu vou pegar onda e não preciso dessa merda. E continuava competindo quando queria, mas ele foi o primeiro cara das costas ainda no início dos anos 70. Ele
ainda era um dos maiores surfistas do mundo. E ele escolheu não competir, porque ele não tinha saco para aquela merda. Ele é o cara que aparece no filme Evolution, que é de 66, 67, surfando de um jeito completamente disruptivo, fazendo o surf de backside que não existia na época, com a prancha que ele tinha shapeado e cuspindo na prancha dele. Tinha 14 anos, fazendo um surf assim completamente absurdo. E ele chegou no Litmus. Esse sim, eu acho que é o filme mais importante. Assim, dos anos 80 para frente não tem filme mais importante do que o Litmus, do Andrew Kidman. É de 96 esse filme. E tem o Andrew Kidman entrevista o Wayne Lynch. E tem um áudio dele muito ruim de entender, mas que quando você entende, ele ilumina assim tua vida toda de surfista, porque ele diz o seguinte: toda experiência do surf é compartilhar. Se você não entendeu isso, você não entendeu nada. Então aqui eu acho que esse encontro ele é muito a respeito disso, de compartilhar. Compartilhar a alegria, compartilhar as pranchas e compartilhar a sensação que cada um sente, que nunca é a mesma, né? Cada um sente diferente, com a mesma prancha, mas todo mundo sente diferente. E pronto, é isso. Eu queria saber se alguém tem perguntas para eles. Eu tô com essa pergunta há muito tempo na cabeça, mas eu não consegui elaborar ela muito bem. É para as meninas, claro. A Su, principalmente, ela criou uma marca que se chama Pranchas Feitas por Mulheres, né? E a partir do momento em que vocês estão abrindo uma porta muito importante para nós mulheres que nunca tivemos esse acesso, né? Principalmente eu estava conversando ontem, eu falei, caraca, eu surfo há 20 anos, 21 anos, e eu fui entrar numa fábrica de prancha pela primeira vez desde que eu comecei a fazer prancha com o Caio, que faz 5 anos. Então eu passei 15 anos da minha vida sem ter acesso, porque todos os shapers que eu passei, nunca ninguém viu a importância de eu como atleta, na época que eu era atleta dessas pranchas, de saber o processo, de saber o que pedir, de ter essa informação. E eu acredito que muitas outras atletas que viviam profissionalmente, que vivem, e até mulheres que surfam, nunca teve esse acesso. E eu acho que muito pelo que vocês falaram de não ter essa importância de eu saber o que eu quero, e sim majoritariamente do homem, de saber o que ele vai levar para eu surfar, o tipo de prancha, o tipo de bico, o tipo de performance que eu teria que fazer. Então foi muito legal ter esse primeiro acesso e ter essa mesma identidade que vocês tiveram de ser abrigada, de todo mundo mostrar os processos, de conhecer. Mas a pergunta é como vocês acabaram filtrando muito esse nicho, não por necessidade, tipo, a gente só quer fazer pranchas para mulheres, mas sim dar essa voz. Eu queria saber também como é o impacto para os homens, de tipo, vocês têm público masculino que querem fazer pranchas com vocês, porque eu entendo muito que a identificação de mulheres se identificarem com vocês é muito grande, de querer, cara, eu quero ter uma prancha feita por mulher, que vai entender, que vai compartilhar das mesmas necessidades, muito mais fácil do que um homem, fisiologicamente, enfim. Mas saber como vocês acham que podem estar afastando os homens de quererem se interessar de fazer prancha para vocês ou não. Porque às vezes eu penso, cara, será que também elas acabam atraindo somente o público feminino? Que é muito bom, mas em compensação o número de mulheres surfistas ainda é muito menor do que homens. Então até onde isso impacta positivamente ou negativamente, pensando em mercado, pensando em finanças, enfim. Então, acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque realmente, de certa forma, é um movimento, né? E eu acho que a gente, enfim, você tem bailarinas também que reflete muito isso, então a gente se acolhe muito. E sim, tem muitas mulheres que procuram, porque falam, eu quero uma prancha feita por uma mulher também. Eu acho que até por vivências dentro da água e de entender como é importante a gente estar junto. Mas sim, tem homens também que procuram. Acho que, em geral, né, uns caras com uma cabeça mais aberta também e que buscam incentivar e que entendem a importância da gente estar no mercado também. E aí tem uma troca muito sincera ali. Bom, pela minha experiência, os homens que buscam, em geral, acho que a sua vai ter, inclusive, uma opinião bem diferente, porque eu acho que o Gabriel traz uma outra vivência nesse sentido, mas, em geral, são os homens aí que buscam não necessariamente a pranchinha triquilha de alta performance, busca experimentar mais uma diversidade de
de designs mesmo de prancha. Então, eu acho que é isso. Tem esse lugar, esse universo de quem tá buscando um pouco do diferente. Mas assim, honestamente, eu fico confortável também de estar num lugar. Assim, não me incomodaria se fosse exclusivamente mulheres. Assim, eu acho ruim taxar dessa forma, né? Eu acho que estamos aí para uma troca com todo mundo. Mas não é um lugar que me traz desconforto também, entendeu? Eu acho que é isso, a gente tá remando junto de toda forma. Então, sim, eu prefiro mulheres também. Na verdade é isso. Mas eu gosto muito da experiência de trocar com os homens quando rola, porque aí eu acho que para mim é muito enriquecedor. Eu acho que é uma oportunidade de pensar também aí com um olhar diferente e a partir disso evoluir, né? E é por aí. Eu acho que a Maria já falou 90%, mas, enfim, só complementando, fica um pouco assim, complicado da gente. É óbvio que a gente tem uma conexão, em primeiro momento, com o público feminino, né, de muitas mulheres quererem fazer pranchas com mulheres por N razões, por questão de configuração do corpo, de se sentirem mais ouvidas, de ter uma troca que é assim, você trocar com alguém que te entende e tudo mais, que te abraça, é muito bom. Mas no início, quando eu comecei a fazer prancha, a gente junto, eu falei, cara, eu queria chegar num momento que isso não fosse um diferencial, sabe? Se eu pensar pra frente, o que eu almejo é que ninguém me olhe como tipo, eu vou fazer prancha porque ela é mulher. Assim, eu gostaria que as pessoas tivessem a confiança no meu trabalho porque sou eu. Não porque assim, eu vou dar essa chance de fazer. E ponto. Tipo, onde o gênero não fosse mais uma questão. Mas isso assim, é um caminho que a gente tem que trilhar que é super longo. E eu fico. Até que a Maria falou do Gabriel ter sido uma grande porta para mim, porque, porra, é um cara que tem um surf ágil e tudo mais, e quebra essa coisa de tipo, a gente vai fazer prancha para iniciante, para não sei o quê, para pessoas que estão na escolinha, que estão aprendendo. Para mim foi muito importante o Gabi ter cruzado essa porta de pessoas que surfam bem, que tem um surf, assim, diferenciado, não é? Performance ou não, mas que buscam uma coisa específica, me procurarem. Isso me faz feliz no sentido de trazer confiança para o meu trabalho, sabe? Sair daquele lugar de tipo, vou dar uma chance aqui para ela, vou abrir essa cota aqui para mulheres, sabe? Tipo, cara, eu vou fazer prancha com ela porque eu gostei dessa prancha, porque eu confio no trabalho dela, porque a prancha é foda, e não porque ela é uma mulher. Eu acho que o momento que a gente conseguir cruzar essa barreira vai ser muito importante, mas, ao mesmo tempo, é muito bom a gente ter o abraço da comunidade feminina, de ter pessoas que querem fazer porque querem fazer com mulher, e dar essa chance, e dar a cota, e dar o espaço. Porque sem a cota, é por isso que existem cotas. Eu estudei numa universidade de cota, né? Sem você abrir o espaço, como que você vai conquistar o espaço? Né? Você precisa, primeiro, ter essas chances de você entrar num mercado para depois estar em pé de igualdade. E isso é desde... vou viajar agora. Desde a escravidão. Porra, você precisa abrir espaço para as pessoas conseguirem estar no mesmo nível, para depois a gente suplantar isso e tá todo mundo trocando como pessoas iguais. Então é meio isso, né? A gente fica, como sempre, equilibrando pauzinhos. Agora, até porque, né, tipo, acho que um resumo bom é que o nome é feito pranchas feitas por mulheres, né? Não é para mulheres, tipo, não exclui ninguém, Isso, não acho que exclui tem uma ninguém. sutil diferença. Exato, não exclui ninguém, porém, também provavelmente já faz uma seleção natural de um público mais agradável para conversa. E várias pessoas falam pra mim, por que você não troca o nome, não bota sutil, não bota estilo, seu nome é super legal. Eu troco. Mas no momento eu quero falar sobre isso, daqui a pouco a gente troca. Tem que... Eu tô com você, mas só uma coisa muito interessante, assim, tipo assim, desculpa aos meus clientes homens, mas vocês são chatão. E assim, cara, uma coisa que eu acho muito sensacional, e ao mesmo tempo é bizarro,
quando os homens vêm falar comigo e eu pergunto, eu falo, cara, e aí, pô, né, qual é a tua experiência, quanto tempo você surfa, baraná. E aí, na maioria das vezes, o cara fala assim, porra, eu pego onda há 15 anos, pá, eu já não sei o quê, eu já viajei, fui pra Califórnia, baraná, baraná, eu faço isso e aquilo. Eu falei, pô, legal, eu tô pensando numa pessoa que o cara tem uma experiência, eu vou conseguir desenvolver uma prancha dessa forma, desse jeito. E aí me entristece o coração, que aí eu pergunto pras meninas, elas falam assim, poxa, eu tô mais ou menos, eu tô começando agora. E tu vê essa mesma menina que falou, tô mais ou menos, tô começando, ela dá um banho nesse cara que surfa, de estilo, de remada, de posicionamento, de educação dentro d'água. E eu falo assim, eu falo, caralho, por que que os homens não passam a aprender com as mulheres para escolher uma prancha, sabe? Lá, e, tipo, nesse ponto, de Tu não tipo pode assim, ter o. é uma parada que eu fico desesperado. E elas são, assim, infinitamente melhores, elas surfam mais, elas têm mais estilo, elas. E aí eu Mano, falo a assim, sinceridade velho, é real. Tipo, tu não pode fazer. Tipo, escutar o que o homem fala e do mesmo jeito que você escuta o que a menina fala, entendeu? Tipo, é muito diferente. A sinceridade é real. Eu acho que é um pouco como a gente acaba se reconhecendo. Infelizmente, a gente é acostumado a se diminuir mesmo. Como a gente é ensinada a E fazer. os homens são acostumados a, tipo, não, eu sou fodão aqui. Mas é isso, vamos. Eu achei esse relato do Caio é muito incrível, porque realmente existe essa troca. Isso acontece muito. As mulheres chegam mais devagarinho. Isso aí às vezes o cara acha que se ele falar que ele surfa mais ou menos, você não vai caprichar tanto na prancha. É por isso que o cara fala, não, pô, eu sou o cara, tal, pô, o cara é o cara, pô, deixa eu caprichar aqui. Mas não é assim, a gente capricha em todos, para todo mundo, até para quem nunca teve uma prancha, nunca surfou, vai a primeira prancha. Até pra quem não merece, né? Exatamente. Porra, até para quem não merece. Mas eu acho tem uma coisa que entra, o jeito que alguém recebe que eu falo é diferente se for mulher. Porque se eu falo, pô, eu acho que surfo bem e tal, mas eu sou mulher, minha remada é mais fraca. Tipo, eu não tenho braço que você nasceu com ele. E aí, se eu falar isso pra Suzana, ela vai me entender. Eu falei, cara, eu amei essa prancha que eu peguei de você, mas, pô, na remada é mais pro homem. Aí eu posso falar isso, ela vai me entender, porque ela também tem a mesma fisionomia. Enquanto que se eu falar isso, ela vai me achar fraco. Aí é chato, né, também, porque aí você vê que tem um espaço seguro para falar sobre o jeito que eu surfo dentro do corpo que eu tenho, enquanto que eu ainda dentro do mundo masculino, e eu tenho surfo razoavelmente bem, tipo, acho que eu consigo surfar, né? Mas ainda eu tenho que tipo, provar que eu consigo toda onda, toda prancha, toda conversa, e no espaço feminino eu não tenho que fazer isso. A gente pode evoluir de uma outra forma. Então, acho que também essa conversa que a gente tem nesse mundo feminino, a gente consegue crescer de uma outra forma do que tentando forçar a porta a abrir no mundo masculino. Então, também o jeito que eu tô recebida na conversa muda onde eu quero estar, sabe? Eu ia continuar na pergunta da Jasmine, que quando vocês estavam falando, eu achei muito parecido com a situação do o surf brasileiro profissional. Quando a gente começou a ganhar os títulos e tal, a gente sempre precisou muito da legitimação, legitimidade dos estrangeiros. Sempre, sempre, sempre. E vocês estavam falando de como vocês se sentiam diminuídas no universo masculino. E o quanto vocês hoje em dia, com a quantidade de mulheres dentro da água, vocês não precisam mais dessa aprovação dos homens. Foda-se os homens. Vocês podem se virar sozinhas. Inclusive a Kate Simmons, quando ganhou o Pipeline for the fucking girls. Ela não tá nem aí. Foda-se. Ela teve a oportunidade de surfar Pipeline durante pouquíssimo tempo. Ela conquistou o lugar dela, ganhou o campeonato. E isso num espaço super pequeno de tempo, com as havaianas surfando muito mais tempo que elas. Então, eu acho que esse momento agora é o momento tipo, porra, foda-se os homens, a gente se vira sozinho. De mulheres, né, essa questão, eu sou muito contra mulheres, homens, mas a gente passa por isso mesmo. Mas eu sempre levei numa boa, né? O mundo é masculino e no meu trabalho sempre tive que lidar
né? Muito. Só tem homem no meu trabalho. E é muito incrível. Eu comecei a ter aula com o Caio, a gente ia para coisa. Então, quando eu estava com o Caio, todo mundo respeitava. Aí o marido está do lado, todo mundo respeita. Então, eu surfo na macumba há muito tempo. A grande maioria das vezes estou só eu, sozinha, dentro d'água. E você vê que tem realmente alguns homens que não respeitam, né? Você vai começar a remar, você fala, mulher, eu remo mais e vou na frente. Mas é incrível que eu tenho visto aí para nós mulheres aqui vemos que tem umas mulheres agora que estão piores do que os homens, entendeu? Eu não sei o que está havendo e eu acho que essa necessidade também de provar, né? Porque eu sou mulher, que eu faço, que eu surfo, é uma coisa que a gente vai ter que tomar cuidado, sabe? Porque hoje em dia, lá na macumba mesmo, às vezes tem mais disputas entre as mulheres do que dos próprios homens. Mas eu acho que é isso que você estava falando. A gente tem que se provar muito para poder chegar no mesmo nível e poder dizer, não, eu não vou fazer uma prancha com ela porque é mulher, eu vou fazer uma prancha com ela porque ela é boa, porque a prancha dela é boa, porque o designer é bom, o shape é bom, porque é mais detalhista ou tem mais capricho. Então é isso que a gente está caminhando, a gente está evoluindo. E vocês que são desbravadoras, eu também me vejo desbravadora dentro do meu mercado, a gente sabe a dificuldade que é, mas que depois que você chega, você não tem nada para provar, né, para ninguém. Eu estou para mim mesma. E acho que no surf foi um presente da vida. Meu filho surfa há muitos anos, meu marido surfa, e eu nunca achei que eu pudesse surfar. E quando minha neta mais velha começou a surfar, eu falei, ih, acho que eu posso, né? Olhando lá o Caio assim, acho que dá para mim também, né? E foi a melhor coisa da vida para mim. Hoje eu não paro, já viajei uma porção de lugares e quero viajar muito mais. Mas ter essa vibração boa dentro d'água, seja com homem, seja com mulher, não importa, porque você está ali para curtir, né? Ah, eu não sei se eu surfo mais, eu surfo menos, quem surfa melhor não pode. Gente, quem surfa, o prazer de surfar é igual para todo mundo, para quem surfa para caramba, para quem não surfa também. Então, eu fico muito feliz de ver as mulheres crescendo, né, shapeando, fazendo esse trabalho. E já espero que nos próximos a gente veja assim, porque não, diferencial porque é mulher ou porque é homem, não. É de igual para igual. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada. Eu acho que esse assunto ele rende séries de podcasts. Porque só que, inclusive, né, entre mulheres provavelmente tem discordâncias, assim como tem mulheres escrotas dentro do mar, obviamente vai ter, porque, né, não é uma unanimidade, não é porque é mulher que vai ter, sei lá, vai vir com uma cartilha da boa, sei lá, da boa existência, sabe? E eu acho que a gente... Cara, eu até me perdi na... eu ia falar do Júlio. O que a gente... Isso é fato, né? A gente tá no momento de... foda-se os homens. E não é foda-se os homens, tipo, no sentido de que a gente não gosta de homem, né? Até porque... Vamos precisar da aprovação. Exato, mas isso estruturalmente... A gente racionalmente sabe. Estruturalmente é muito difícil agir nesse lugar quando a gente né, quando tem uma construção inteira que funciona no outro lugar. Então, cara, tô total de acordo com você, assim como a Caitlyn Simmer está, e falou muito bem, falou num lugar, assim, no melhor lugar que ela podia estar para falar. Depois da pandemia, você teve um recorte, vou pegar emprestado. Depois da pandemia, você teve um recorte de aumento de mulheres dentro d'água no mundo inteiro, muito grande, mas avassalador. O mercado que antes pertencia, sei lá, menos de 30% às mulheres, ele foi crescendo e foi crescendo no mundo inteiro, na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. As mulheres foram para dentro d'água cada vez mais. E elas estão dentro d'água, elas não vão sair dentro d'água. E era muito diferente antigamente, quando eu era moleque, as meninas que iam para dentro d'água, elas iam de bodyboard, e a gente adorava, porque o cheiro era diferente, tinha cheiro de shampoo, creme. O pessoal adorava. E o ambiente mudou. É verdade. Eu sou de outra geração.
Não, e hoje em dia, elas estão em todos os lugares o tempo todo. E é uma coisa assim, hã? Não é questão de gostar ou de não gostar mais. É a questão de você aceitar que o cenário mudou. Não é mais uma coisa de... Pode falar. Muito rápido. E puxando o gancho, o mais legal sendo longboarder, é que eu sempre falo e eu encho muita boca para dizer que hoje em dia a gente chegou num patamar como surfista de longboard em que os homens querem surfar como as mulheres, porque a leveza da mulher é muito natural, a plasticidade do surf feminino já é naturalmente muito mais bonito de se ver, que é o que um longboarder quer fazer. Então eu encho muita boca para dizer que a gente não quer surfar como homem porque vai ser feio demais. Então, porque antigamente era um elogio, falar, eu quero surfar, pô, você surfa parecendo um homem, surfa pra caramba. Então, hoje em dia, nós, surfistas de longboard, mulheres, conseguimos chegar num papel em que vocês querem surfar como a gente. Então é um reconhecimento assim que se fala, cara, chegamos onde a gente um dia quis chegar, sabe? Então ter essa visão de Você pode conquistar, dar, pertencimento. você pode dar um passinho à frente e dizer que no surf como um todo, os surfistas mais elegantes do mundo, independente de sexo, são Stephanie Gilmore e Kate Simmons. Não tem nenhum surfista no mundo mais ajeitado do que a Stephanie Gilmore e a Kate Simmons. Nenhum, pode escolher. E às vezes eu entro em discussões acaloradas com amigos, que os caras falam, Jojo Florence, Iago, não sei o quê, cara, não tem nada a ver com força, não tem nada a ver com velocidade, tem a ver... Vocês podem procurar Stephanie Gilmore em Malibu surfando com a fichezinha. Não, procura o 10 da Stephanie lá no campeonato em Bali, naquela direita lá, como é que é o nome? Queramas. O 10 dela em Bali é uma das coisas mais lindas do mundo. Se você procura qualquer onda da Kate Simmons em qualquer filme dela, e o pior é que elas estão criando uma estética nova que é só delas, e que é muito mais legal do que a nossa. E isso é do caralho. E eu tô entusiasmado no podcast que eu faço, que não é concorrente, é complementar ao deles. É inimigo, sim. Não é. É complementar. É, a gente perde, a gente fala muito das mulheres, como elas hoje em dia são muito mais interessantes pegando onda pelo momento, pela curva de evolução. A gente está vendo agora uma curva de evolução das mulheres tão grande que a gente nunca viu assim ao vivo nos homens, nunca viu, porque isso aconteceu há 50 anos atrás. E as mulheres agora elas estão passando por esse momento em feed, em chopo, em pipe e no surf do dia a dia, até em trestos e até na piscina. Quando a Kate Simmons ela consegue acertar um cutback e faz a maior nota da piscina, fazendo um cutback, que é a coisa mais tradicional e antiga do mundo, ela está fazendo uma afirmação ali que é muito foda. Em inglês, statement, né? Para ti que não fala inglês. É foda. E ela faz isso é puramente estético, e isso eu acho que é muito foda, assim, que a gente está acompanhando, e eu volto a dizer, as mulheres hoje lideram a parte estética do surf completamente. E só para complementar, sabe por que o nosso podcast é diferente? Porque ele tem cheirinho de shampoo. Tomás tem 2 caras. Zero shampoo. Zero shampoo. Mas a pergunta que não quer calar, qual foi a tua roupa? No... Quando você... Brincadeira, zoeira. Fred, eu ia falar uma curiosidade que é curiosa nesse tópico, que eu fiz mais prancha para mulheres que para homens. Não, mas isso é um dado legal, porque assim, sei lá, tipo, entre os homens aqui, realmente não esperava que alguém tivesse feito mais prancha. Mesmo com esse aumento absurdo de mulheres surfando. As tuas também? Mulher. Não compraram. 30% de homens, você falou. Eu faço 80% para mulheres, então, e 20% para meninos, perdão. Tá. Então temos 2. Gente, olha aí, eu sempre falei que eu nunca entendi o mercado de surf porque eles ignoraram as mulheres. E, na verdade, as mulheres são uma força financeira há muito tempo já que gasta pra caralho, tipo, absurdamente, que mata suas vontades.
sabe? Então, quando aquele argumento, inclusive das marcas, né, de roupa, falando, não, porque não vende, porra, para de mentir, sabe? Como não vende? Vende, a gente usa muito mais, a gente troca muito mais. Os caras fazem roupa escrota. Talvez talvez não venda. Adequadas, Eu acho também, elas vão cara, vestir. O tamanho é muito pequeno, né? Fazem roupa que não cabe aí. A minha esposa surfa o mesmo tempo que eu, desde 1981. E ela não usa roupa de surf, porque não é legal para ela. Então ela usa short de lycra, camisa que ela compra em outros lugares. outro caiu. Exato. Mas eu acho também, Carol, que assim, tem muita mulher envolvida no mercado, porém, assim, de forma que, assim, tipo, eu falo por mim, por exemplo, cara, a Mariana hoje, se eu não tivesse a Mariana me ajudando na Maze, ia ser, tipo, bem diferente do que é hoje em dia, sabe? Tipo, então, eu acho que ainda tem esse detalhe, assim. Acho que tem muita mulher envolvida que acaba ficando, né, por trás dos panos ali e tal, mas que, cara, tá sendo super importante pra Exato. a cena tá acontecendo. E isso é muito louco, por isso até que eu tava falando, né, sobre essa questão da estruturalmente como funciona, porque isso não é agora que tá acontecendo. Exato. Isso E sempre se você aconteceu, vê a mãe do Quicksilver, Rafa. por exemplo, também, a Quicksilver era um casal que fazia as bermudas e eles piraram num som de uma banda que é Quicksilver Messenger Service, acho que é isso, né? E aí eles colocaram o nome da marca dessas bermudas que ela que fazia, se eu não me engano, e ele tinha a galera pra vender. E hoje em dia é Quicksilver, tá ligado? Sim, Então, tipo, exato. É muito engraçado isso, porque eu acho também que existe um avanço, só que é um avanço que se não cuidar, ele desaparece, entendeu? Justamente porque há também uma constante tentativa de manter um status que sempre existiu, né? Eu não sei o nome dela, mas ela falou, o mundo é masculino. Cara, essa ideia ela é muito arraigada e não é difícil de quebrar plenamente, né? Então, eu tô de acordo racionalmente, todo mundo que é são da cabeça tá de acordo racionalmente com isso, né? Mas, na prática, é muito difícil que isso seja quebrado, assim, vai levar muitas gerações e a gente vai ter avanços e retrocessos e avanços e retrocessos e assim vai, eu acho, né? Na fábrica, né, na Shine, a Cris sempre esteve lá. Ela construiu a Shine junto com o Careca, né? O Careca é o shaper. Ela construiu lá. A fábrica são os dois. Exato, e é um complemento muito bizarro, porque, tipo assim, eu, por exemplo, eu sou muito desorganizado, eu não tenho muita organização. E eu não consigo me organizar, E não por mais só que eu na tente. organização... Cara, a Mariana chega pra mim, amor, o que você precisa fazer? Qual é a prancha que vai shapear? O que vai laminar? O que vai não sei o quê? Uhum. Então, tipo assim, ela me ajuda a fazer, tipo, todo o cronograma de produção. E aí, tipo, às vezes eu vou trampar na laminação e chego em casa e ela aí, conseguiu? Pô, consegui, mas ficou uma pra trás. Ela, então a gente troca assim, assada, mas você faz isso, não sei o que, eu Sim, te ajudo. Às vezes exato. ela, pô, leva a prancha, atende cliente, faz pagamento, não sei o que, a parte financeira principalmente, tudo é ela que mexe. Então, tipo assim, então... cara, é muito complementar, sabe? E eu acho que isso, eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que muitos outros shapers, muitas outras pessoas que passam, que trabalham com surf, passam por isso. E muitas vezes a mulher acaba ficando, né, escondida, na real. sombra, né, Da pessoa que tá na frente. e assim, até por estar fazendo 1000 outras coisas ao mesmo Exato, tempo. também Que nem detalhe. a Cris fazia a quilha. Ela fazia quilha na sala, inclusive, que hoje é a Camboiar. Olha que foda. A gente herdou a sala de E quilha. ela ainda fazia a parada mais venenosa de todas, a parada mais punk. Então, tipo, tava ali, só que, né, é uma coisa, tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que nem tem tempo pra Não, também total. ser Eu acho cara. que deveria muito, assim, ter mais mulheres no mercado de prancha, Aparecendo, principalmente. né, mostrando Não a só cara. aparecendo, mas participando também, mais à frente, assim, das coisas. Porque, cara, é muito melhor você lidar com a mulher do que você lidar com o homem, cara. Como a gente estava falando, a mulher vai ser sempre com uma conversa muito mais
educada, né? Sim. digamos assim. Olha, a gente vai ter, na verdade, nem sei quanto tempo É. deu, mas eu acho que a gente vai ter até 2 podcasts É. aí, porque virou 2 temas E o Caio e mandou rendeu parar. muito bem. O Caio mandou parar porque a gente tem programação. Vai. A gente tem programação Então. para depois, mas a gente vai para a última pergunta do Júlio, então. Não, para não ficar só na questão de gênero e para voltar aos shapes, eu gostaria muito que vocês falassem, cada um falasse quais pranchas trouxe e por quê. Não. Não. É. Porra, mas não tem. Vocês não falaram das pranchas que vocês trouxeram. Só, 1 minuto para cada um. são só 90. Só 90, agora só 90 pranchas, mais 2 podcasts, que se cada um falar 1 minuto. Né? Fala só as medidas e por tamanho pelo menos. É isso? Caio, valeu demais de novo por esse encontro, mais um ano. Valeu todo mundo aqui em volta. Cara, eu acho que as melhores memórias de surf que eu tenho na vida, elas não são necessariamente dentro d'água, tá? É um momento muito particular ali, que nem sempre a gente tá tão feliz com o que a gente fez. Mas acho que assim, coisas que eu nunca vou esquecer na vida estão dentro de uma fábrica de prancha ou em momentos assim, depois da água. Então, cara, trucidem esse pessoal aqui nas próximas horas, tipo, aproveitem e procurem depois, tipo, porque é uma das partes que mais vale a pena nesse negócio. Então, aproveitem muito. E Só queria finalizar com uma coisinha. Eu lembro da tua preocupação da tecnologia na fabricação de prancha, de acabar esse negócio. Cara, as pranchas são feitas da mesma maneira que se fazia há 50, 60 anos atrás. A única coisa que evoluiu foi na qualidade dos materiais, porque o processo de shape, glaze, todo manual, apesar de ter máquina de shape, e permanece o mesmo e, cara, e assim, pela observação que a gente tem, vai continuar dessa maneira durante muito tempo. então... Oi? Vai ter revista depois, o Caio tá bravo que a gente tá demorando. Muito obrigado, tchau.